Olá, boa noite a todas e todos. Aqui quem fala é o professor William Simões, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Quero dar uma boas-vindas, né, para cada um e cada uma. Dizer que é um prazer estar com vocês nessa noite, numa atividade que nós estamos titulando como Geografia, Trabalho e Saúde, Desafios e Perspectivas no Contexto Pandêmico. Né? Essa atividade ela foi programada como uma atividade de encerramento de um componente que nós estamos ofertando aqui, junto ao programa de pós-graduação em Geografia, mestrado da Universidade Federal da Fronteira Sul, e contamos aí com a parceria imensa com o Centro de Estudos de Geografia do Trabalho. Hoje nós teremos aqui a presença do Fernando Reck, daqui a pouco vai comentar também quem é que está ministrando essa disciplina aqui conosco, né? Teremos aí o professor Antônio Tomás Júnior, depois será apresentado, a doutora Maria Maeno, também, da Fundacentro, que estará conosco, debatendo o tema, e a Jane Rosa vai fazer a mediação, mas também ficará à vontade para trazer também elementos, e vocês que estão aí nos assistindo também vão poder participar, né, e com toda a riqueza na militância teórico-conceitual, na pesquisa, que todo mundo que está aí nos acompanhando certamente possui e poderá enriquecer ainda mais esse debate. Dizer que nós estamos ofertando esse tema, né, junto de uma disciplina, então, aqui, né, e também, ao mesmo tempo, a partir de um projeto de pesquisa, né, que se chama Cartografia da Saúde do Trabalhador, da Trabalhadora em Frigoríficos no Brasil, né, que vai pegar aí um tempo de 2012 a 2018, né, trabalhando aí numa cartografia, né, a partir de uma leitura cartográfica, né, do setor frigorífico, pegando aí principalmente os casos significativos de agravo da saúde do trabalhador, e ao mesmo tempo fazer uma pesquisa qualitativa com pelo menos duas entidades emblemáticas do campo sindical, tentando aí mapear junto com eles também questões mais qualitativas e ressaltar as lutas e resistências, né, frente ao processo de trabalho degradante dos frigoríficos, né? Então, a criação dessa disciplina e desse trabalho nasce nesse contexto. Então, dá umas boas-vindas e vou passar agora para o Fernando também, que já quero agradecer desde já, Fernando, pela oportunidade de tê-lo aqui conosco no programa, né, de ter ministrado essa disciplina aqui, ter aceitado esse desafio, né? Nós também estamos nos inserindo na docência, no ensino superior e na pós-graduação, então para nós sempre é um desafio, e agradecer imensamente aos nossos convidados, né, e convidadas por estarem aqui conosco, compartilharem aí a trajetória, né, os saberes, as práticas, né, que tanto nos fortalece. Muito obrigado. Fernando. Boa noite, pessoal, Maria, Tomás, William, Jane. Para nós aqui da disciplina é um imenso prazer, né? Tem alunos nossos aqui acompanhando, mas também pessoal da nossa rede, né, da nossa rede de pesquisa, rede CEGET Pesquisadores e Pesquisadoras. E isso é legal porque essa disciplina, né, como o William já comentava, ela faz parte de uma articulação em rede, né? Uma articulação de pesquisadores da geografia do trabalho que se aventuram a debater geografia, trabalho, saúde, gênero, né? E temas que às vezes parecem distantes entre si, mas que quando a gente vai estudar, cada vez mais percebe, né, o quanto eles estão relatados entre si e são impossíveis de serem entendidos se não forem nesse nó, né? Como diria Safiotti, né? O nó do gênero, da raça, da classe, mas também colocaria as consequências desse mundo do trabalho desastroso, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, que nós estamos se empenhando a estudar, né? Então, nós passamos 3 encontros, desculpa, esse é o último encontro da nossa disciplina, discutindo esses temas com os alunos e resolvemos convidar, né, a Jane também para participar da nossa disciplina, mas agora também participar dessa live aqui na condição de mediadora, a professora Maria, o professor Tomás e a doutora Maria Maeno, costume de professora, tá? Desculpem, que é da Fundacentro, que é uma especialista na área de saúde do trabalhador, e o professor Tomás, que muitos aqui da nossa rede, obviamente, já conhecem, né? Uma pessoa que iniciou o nosso debate da geografia do trabalho, com a qual a gente tem o maior respeito, né, e admiração, assim como para Maria, Jane e William. É isso, também faz parte, nessa para nós fecharmos, essa articulação em rede, passar a bola para a Jane, essa articulação nossa, minha e do William aqui, principalmente,
tocando o projeto, né? Nós temos um projeto do CNPq em conjunto, um universal, que a gente estuda a cartografia da saúde dos trabalhadores em frigoríficos, né? E a gente está testando fazer pesquisa em rede, tentando fazer com que a rede CEGET se torne mesmo, né, cada vez mais essa articulação de pesquisadores e de pesquisadoras críticos a essa sociedade que destrói o mundo do trabalho, mas que também, ao mesmo tempo, a gente aponta pela via do trabalho as saídas necessárias para que a gente encontre, né, uma sociedade que seja efetivamente uma sociedade que tenha sentido o mundo do trabalho e a vida de todos nós, né? É essa busca que nós, de alguma maneira, nos inserimos. E passo a bola aí para a Jane, para ela apresentar e fazer os comentários que ela quiser. Eu vou ficar aqui também escutando. Boa noite a todos vocês. Boa noite, companheiros e companheiras que estão assistindo a gente aqui nessa live. Boa noite a quem está aqui comigo, né, na transmissão. Primeiro, um prazer imenso, né, nessa terça-feira, a gente está aqui hoje animados para debater um tema tão importante, né, e tão atual, que é a questão da geografia, do trabalho na saúde, né, debater os desafios e as perspectivas a partir desse momento que estamos vivendo, né, da pandemia. Então, fico muito feliz também em estar aqui com vocês nessa noite, e eu espero que o nosso debate seja muito proveitoso, porque o assunto promete render, né? Então, para a gente poder começar, para quem já conhece, vai reconhecer novamente, para quem não conhece, quero apresentar, então, né, quem são os nossos convidados dessa noite. Primeiro, então, o Tomás, né, o professor Tomás, nosso grande conhecido aí da rede CEGET, né? O professor Tomás é formado em Geografia, né, pela Universidade de São Paulo, a USP, ele é graduado pela Unesp de Rio Claro, fez mestrado e doutorado na USP, e é professor titular aqui pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, do campus de Presidente Prudente, né? O Tomás é pesquisador, né, da rede CEGET e do CETAS, né, que é o Centro de Estudo Saúde e Trabalho, e é corintiano, assim, fervoroso. Então, vai ajudar a gente aí, trazendo um pouco das suas reflexões a partir das pesquisas nesses centros de estudo, né? E a doutora Maria Maeno, né, é médica formada pela USP também, fez mestrado e doutorado na Universidade Paulista. De 1987 a 2006, foi médica da Secretaria de Saúde de São Paulo, né? Atuou junto ao programa Saúde dos Trabalhadores da Zona Norte e coordenou o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador em São Paulo também. Atualmente, ela é pesquisadora da Fundacentro, como o REC tinha dito, e desenvolve pesquisas na área da saúde coletiva, saúde do trabalhador, acidentes de trabalhos, e é esse o tema que a gente vai conversar com eles hoje. O nosso cronograma é que cada um tem aí em torno de 15 minutos para poder iniciar o debate, e a partir disso, a gente vai, então, responder aí. Então, vocês deixem já nos comentários questões para a gente poder ir debatendo. E quando faltar 5 minutinhos para cada um, eu vou avisando no nosso chat. Tudo bem? E aí o professor Tomás começa, tá com a palavra, esses 15 minutinhos aí. Muito bem, então, boa noite, muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar com vocês, prazer muito grande estar revendo, ainda que pelos meios computacionais, a Maria Maeno. É bom lembrar que a Maria Maeno, o Pará, a Raquel Rigoto, o Pignatti, né, são médicos que se dedicam a estudos, pesquisas e todo um trabalho de assessoria, de militância à saúde do trabalhador, com algumas extensões também à saúde coletiva, né? E eu acho que é extremamente importante e oportuno a gente fazer essa lembrança. Quero agradecer também o Fernando e o William pela iniciativa, né, de estarem protagonizando ações, né, no âmbito da nossa rede, a Rede CEGET de Pesquisadores. Tanto provoco, tanto cobro, todos eles, o Fernando e o William, estão saindo na frente, né? Então, quero cumprimentá-los
e cobro no bom sentido, evidentemente, e inicio apontando para vocês que o meu time de futebol está muito ruim, né? No indo para a segunda divisão já é um grande avanço, e para a gente abordar as questões que estão referenciadas, né, no tema da aula, geografia, trabalho e saúde, desafios e perspectivas no contexto pandêmico, nós precisamos de alguns elementos que, vamos dizer assim, nos levam vamos dizer assim, a uma conformação histórica do trabalho, pelo menos buscando esses últimos 20 anos. Eu quero fazer esse rápido resgate, inclusive para contribuir com o debate, com as discussões e reflexões dos estudantes, dos meninos que fizeram a disciplina com vocês, né? Eu vou economizar em algumas conceituações, porque estou certo que vocês já abordaram com os meninos, né? Mas, enfim, para mim, situar geografia, trabalho e saúde, vamos dizer assim, no contexto pandêmico e a pós-pandemia, que a gente não conhece, não sabe exatamente como que as coisas vão se materializar, mas nós já temos condições, sim, de fazer algumas análises, de propor algumas reflexões, inclusive medidas protetivas, algumas ações, como a Maria estava comentando há pouco, de chegar antes do problema. Não é bem o meu caso, que eu não atuo na área médica, mas eu acho que a gente pode atuar juntos, somar forças, porque, para mim, entender esse momento, essa contemporaneidade do mundo do trabalho, é exatamente a gente recorrer a uma categoria analítica muito cara para nós, a geografia do trabalho, que é a degradação sistêmica do trabalho, que tem na informalização e na terceirização total, né, juntamente com a negação de direitos, todo o sistema manipulatório atuando, vamos dizer assim, no âmbito das contrarreformas, né? Então, a gente volta para 2016, nós temos o golpe, 2017 nós temos a contra-reforma trabalhista, né? A Lei 13.467, né? Aí nós temos, vamos dizer assim, uma sequência de assuntos que somam muito negativamente, né, contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras e contra a sociedade. Eu tenho aqui os dados de ontem, da mortandade, né, provocada pela Covid-19, pela doença, né? No mundo, são praticamente 1.100.000 mortos, quase 200 mil mortos. No Brasil, quase 143 mil mortos, né? No estado de São Paulo, 35.300 mortos. Números aproximados. Aqui em Presidente Prudente, dados de ontem, 127 mortos, né? Então, o que nós estamos assistindo é uma tragédia social, sediada em torno, por exemplo, se nós tomarmos aí esses últimos 2, 3 anos, 5 anos, para ser mais generoso, né, vamos dizer assim, das atividades vinculadas aí às economias, as atividades econômicas, perdão, vinculadas às plataformas capitalistas, ou então a gig economy, né, falar em inglês para falar bonito. O que é que nós temos? Nós temos a sociedade exposta, né, a um conjunto de ações, de ações que são, vamos dizer assim, preparadas, que são pensadas, né, para diminuir direitos, para fragilizar as organizações políticas dos trabalhadores, né, e, consequentemente, para contar com menos resistência organizada dos trabalhadores. Então, utilizar a categoria degradação sistêmica do trabalho requer autocrítica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, pesquisadores, temos que rever os nossos referenciais teóricos, os nossos conceitos, as categorias, porque se a gente quiser insistir no equívoco de continuar, vamos dizer assim, impossibilitando, ou de certa forma, negando, não é? Essa desconfiguração do assalariado formal, do trabalhador, vamos dizer assim, identificado na figura do proletário, né? Na figura do trabalhador com carteira assinada, enquanto a gente continuar insistindo nesse equívoco, nós vamos ficar cada vez mais distantes, né, de entender o mundo real. E sem a gente entender o mundo real, a discussão que vocês propõem para essa disciplina, que eu acho fantástica, nós não vamos conseguir pensar o pandêmico, tampouco o pós-pandêmico, né? Então, essa nova morfologia, utilizando aí a expressão do professor Ricardo Antunes, essa nova morfologia do mundo do trabalho, né, demonstra
claramente que nós temos que reinterpretar o que se passa no âmbito da classe trabalhadora. Nós temos que buscar elementos conceituais, através das nossas pesquisas, para dar vida, para empenhar vida vamos dizer assim, a um conjunto de conceitos que efetivamente nos possibilite dialogar no campo marxista, todavia com referências do mundo real, não é? E esse movimento de mudanças constantes, intensas e profundas no mundo do trabalho, como vocês já discutiram o conceito de plasticidade do trabalho, que também é um outro conceito muito caro nosso da geografia, é exatamente a gente agregar a essa preocupação o conceito de movimento territorial do trabalho, né? Que é exatamente o quê? É um ganho conceitual e analítico, porque nos põe diante das novas habilitações laborais, as novas formas de inserção no mercado de trabalho, seja formal, seja informal, seja como autônomo, e essa loucura toda representada aí pelas plataformas, né, pelo mundo regulado pelos algoritmos, né, pela robótica, etc., a gente reinterpretar uma nova divisão técnica e a dinâmica territorial do trabalho impressa nessas novas relações, né? E exatamente um outro componente desse conceito de movimento territorial do trabalho é a gente entender o que eu chamo dos processos de desterreação, que os trabalhadores e as trabalhadoras se envolvem, né, pela luta concreta pela sobrevivência, né, envolvidos na luta concreta pela sobrevivência, né, a luta contra o trabalho escravo, contra a financiarização, contra o destrutivismo, por exemplo, das mineradoras, os conglomerados agroindustriais, contra o desemprego, etc., né? Então, esses questionamentos, eles nos põem diretamente vamos dizer assim, num eixo muito caro para todos nós que atuamos, que pensamos e que elaboramos e dialogamos no campo marxista, que é exatamente a gente não tergiversar, né, do questionamento da propriedade privada dos meios de produção, dos mecanismos que garantem a produção da riqueza social e, consequentemente, os mecanismos que garantem a apropriação privada dessa riqueza socialmente produzida, né? Por isso que eu digo que a opção que nós fazemos é uma opção que está, vamos dizer assim, sediada, ela está vinculada ao que eu chamo de referenciais crítico-empíricos, né? Então, a gente estaria agregando elementos novos para pensar uma reconceituação da classe trabalhadora. Por isso que as nossas pesquisas têm um objetivo muito claro de dialogar com os sujeitos sociais, com os homens, com as mulheres, nos diferentes ambientes de trabalho, vamos dizer assim, nas diferentes formas de inserção do trabalho, seja na fábrica, seja no comércio, seja no setor terciário de maneira geral, seja plantando arroz, seja ocupando terra, enfim, nós temos que dar conta de compreender essas diferentes formas de expressão do trabalho por meio dos conflitos. E se a gente não adota esse referencial, desde o meu ponto de vista, muito pessoal, né, nós estaríamos tergiversando, nos distanciando do núcleo duro da geografia do trabalho, que é exatamente o quê? A gente oferecer elementos críticos, dialogar com a sociedade, dialogar com os trabalhadores, aprender com esse diálogo, de tal maneira que os conflitos territoriais possam nos fazer entender as dinâmicas, as contradições e as alternativas no âmbito das lutas de classe. Então, não é a gente ficar se fritando somente na teoria, mas é a gente se envolver concretamente no mundo real. Num mundo, por exemplo, que não responde mais a esse trabalho que protagoniza, esse trabalhador ou trabalhadora, que protagoniza o conceito de proletariado. Eu não estou negando o proletariado, não estou dizendo que ele não existe, eu não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que nós temos que enfiar a mão na massa, ou melhor, nós temos que amassar barro, se vocês quiserem, e a gente reinterpretar o que está acontecendo nas fábricas fordistas, nas fábricas toyotistas, o que está acontecendo como produto, né, desses mecanismos tão perversos da terceirização, da flexibilização, né? Porque exatamente por dentro
dessa sistemática que nós temos que entender a Revolução 4.0, que é uma sequência, vamos dizer assim, dessa ocidentalização do sistema de apropriação de trabalho não pago. É claro, eu estou falando ocidentalização para forçar a barra do ponto de vista aqui da geografia, mas é mundial, é um sistema mundial, né? E a Revolução 4.0, ela se impõe, né, pela sua natureza informacional, imaterial, digital, de tal maneira que cria justificativas, né, para que haja uma aceitação na sociedade por conta de uma perversidade que é disseminada no âmbito desse pacote tecnológico, que é a ideia que não é, vamos dizer assim, específica da Revolução 4.0, né, que é essa ideia do trabalhador autônomo, né? Então, essa ideia do trabalhador autônomo não é uma característica específica desse pacote tecnológico. É algo que vem, vamos dizer assim, sendo modificado, passando por diferentes reformulações, mas ganha uma dimensão política de controle dos trabalhadores que é fantástica, né? Então, os algoritmos, eles respondem efetivamente às plataformas digitais, por exemplo, para consagrar a economia de bico, né, que é a informalidade total, que é o que se chama em inglês crowd work, né, que é essa multidão de trabalhadores, né, cada um fazendo isso e aquilo, todo mundo na economia de bico, sem registro em carteira, sem direitos previdenciários, sem nenhum tipo de vínculo, sem direito nenhum, nem direito de reclamar, né? E aí nós temos uma outra via, que é a via em inglês, né, on demand, que tem a ver aí com os deliveries, né, que aí é que entra, então, os entregadores, o Uber, né, o modelo Uber, né? Então, assim, seja de um lado, seja do outro, os algoritmos e todo esse pacote tecnológico, né, também não poderia deixar de comentar com vocês aqui o papel da chipagem, né, tô de olho no relógio aqui, o papel da chipagem, né, que assim, é a perda absurda do controle dos trabalhadores sobre o seu corpo. É algo que precisa ser discutido. Enfim, estou tentando caminhar aí para concluir. O que eu quero dizer para vocês é que as plataformas, a economia de bico, né, o que eu chamo de contaminação manipulatória, né, que vamos dizer assim, que chega nos trabalhadores, que chega no movimento sindical, que chega em alguns setores da academia, pesquisadores, eu não estou dizendo todos, mas há uma aceitação sem muita resistência desse pacote manipulatório. Eu chamo de contaminação manipulatória, né? Que é essa organização do trabalho via as plataformas digitais, que herda do toyotismo, que herda do taylorismo, fordismo, expedientes, traquinagens, né, e todo um aprendizado político de continuar insistindo e atuando de forma bilionária, campanhas publicitárias, né, para efetivamente fragilizar o sistema protetivo, colocar os trabalhadores cada vez mais em situação de risco, risco à saúde, risco à vida. E nesse ambiente pandêmico, para se somar a tudo isso, nós temos várias superposições. Se nós tomássemos, então, aqui alguns exemplos dessa tragédia social, dessa tragédia política, desse mundo absolutamente desfavorável aos trabalhadores pobres, às famílias que vivem à mercê, né, de baixos rendimentos, né, sem vínculos empregatícios perenizados, que é esse governo Bolsonaro, né? A gente não pode tergiversar. Essa é a pior desgraça que pode ter acontecido para todos nós, especialmente para os trabalhadores, né? E, com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: estejamos nós falando aqui do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, estejamos nós aqui falando, vamos dizer assim, das traquinagens políticas que se passam tanto no Executivo quanto no âmbito do Congresso Nacional, e por que não dizer também do Judiciário, de setores expressivos do Judiciário, né? Nós não vamos conseguir dispor de elementos, vamos dizer assim, de apoios, né,
estatais, né? Então, nós que somos pesquisadores, que estamos na academia, que exercemos a nossa atividade intelectual também como militância, nós temos o dever de continuar contribuindo, né? Vamos dizer assim, disponibilizando o pouco que a gente sabe, mas o todo, com os trabalhadores, com as famílias, com os movimentos sociais, de maneira que a gente consiga, de todo modo, né? Vamos dizer, não, vamos dizer assim, não, eu quero usar uma expressão assim, que a gente não se isole, é isso que eu quero dizer, que a gente não se isole, né? Então, a gente tem uma preocupação política com o tema, com o assunto, com a sociedade, mas corremos um sério risco na universidade a gente se isolar, né? E aí cada um vai fazer a sua tese, vai publicar os papers, vai engordar o látis, né? E a gente se isola. Eu acho que isso é muito grave, até porque se nós não descobrirmos os movimentos sociais que resistem a essa avalanche, que inclusive eu abordo esses assuntos num texto que eu escrevi, O Pior Está por Vírus, né? Não sei se vocês utilizaram esse artigo, chama-se O Pior Está por Vírus. É um textinho curtinho, 7 laudas, mas é onde eu coloco essas preocupações, tanto teóricas quanto políticas. E, viu, Jane, concluindo, as únicas possibilidades que eu entendo, quero socializar isso com vocês, as únicas possibilidades que eu entendo da gente ter condições, assim, de buscar alternativas confiáveis para essa situação que se põe, é a gente caminhar junto com os trabalhadores. É a gente apostar nas ações populares. É a gente ter proposta para trocar, né, para se inteirar, compartilhar conhecimentos e aprendizados com os trabalhadores, com os movimentos sociais. Eu separei aqui alguns artigos, coisas minhas e autores, né, que a gente dialoga. Depois, na sequência, eu disponibilizo para vocês. Mas eu passo a bola para a gente continuar. Obrigado. Obrigada, Tomás, aí pontual. Olha, isso é uma coisa rara, né, Tomás? Todo mundo fala pra caramba, mas quando chega a minha vez, você fala. Não, todo mundo. É isso. Depois a gente também, vamos ter aí debates, comentários e o tempo retorna para vocês, né? Agora, a doutora Maria Moeno pode começar, 15 minutinhos também, quando for... Tá bem, então, boa noite, pessoal. Fernando, um prazer estar aqui. Jane, Tomás, William e o pessoal que nos assiste. É um grande prazer mesmo, inclusive para a gente ver que a experiência e a juventude se misturam aqui, né? Muito legal isso, né? Bom, eu vou aproveitar meus 15 minutos aqui. Eu separei em 4 temas, 4 tópicos aqui que eu vou desenvolver um pouquinho. Primeiro, a questão dos direitos sociais no Brasil e em relação à saúde, né? Bom, eu destaco 2 artigos da Constituição Federal, né? O artigo 6º o que diz o artigo 6º? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Você veja que de lei, de Constituição, nós estamos muito bem, porque são todos esses direitos sociais que nós temos. A moradia entrou só em 2000, a alimentação em 2010 e transporte em 2015. E vamos lá para a definição da saúde, então. O que é a saúde? É um direito de todos e dever do Estado. E todo mundo para por aí. Mas depois disso, vem uma parte tão importante quanto, que diz o seguinte: esse direito ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e saúde. Veja, então, que é uma concepção muito ampla que concebe a saúde como um resultado de condições sociais, políticas e econômicas, né? E essa tônica, ela é toda detalhada depois, em 1990, na Lei Orgânica da Saúde. E é importante a gente compreender isso, porque a Constituição diz que a saúde, ela decorre das oportunidades que as pessoas têm de viver em um lugar que tenha políticas sociais e econômicas que favoreçam a boa moradia,
E a moradia depende, boa moradia depende do quê? De forma de urbanização das cidades, do saneamento, das desigualdades, da pavimentação das ruas, das calçadas, da segurança no campo, né? A boa alimentação depende do quê? Do controle de agrotóxicos, acesso à alimentação orgânica e não processada, da cultura de se alimentar saudavelmente, o transporte seguro também depende da priorização que se dá ao transporte coletivo, da existência de ciclovias, menos carros individuais, trens rápidos, gestão do transporte, distâncias necessárias para se trabalhar, etc., né? O acesso a lazer, à cultura, que depende também de política de incentivos às atividades, a existência de equipamentos, etc., e a segurança física, que depende de diminuição da desigualdade social, de acesso à educação e atividades culturais. E, finalmente, o trabalho seguro e digno, que depende da vontade e da capacidade do Estado de exigir condições adequadas de trabalho das empresas. Então, eu acho que isso configura-se como a saúde e o trabalho tendo um eixo central nas nossas vidas e sendo direitos sociais, e que dependem de políticas, não da vontade de um ou do outro. A questão do trabalho, que é um direito social, com a formação do trabalho no Brasil, no mundo do trabalho no Brasil, sempre foi de um mercado informal muito grande. Isso é histórico. E todos trabalham, pois não tem renda mínima no país, então todo mundo tem que trabalhar. Mas a maioria não tem segurança quanto ao futuro, nos momentos de incapacidade ou dificuldade, como nós estamos atravessando agora, seja por doença, por maternidade ou mesmo por idade, né? Nós temos um grande contingente de empregadas domésticas, grande parte informais, né? O que apenas expressa a nossa cultura, né? Escravagista. Temos os pejotizados, intermitentes, e os formais, né? Que são os servidores públicos e os seletistas, basicamente, né? E tradicionalmente, aí que eu quero entrar numa questão aí, que tradicionalmente, a regulação dessas relações de trabalho foi de responsabilidade do Ministério do Trabalho. E, como todos sabem, há uma tensão entre representantes do capital, representantes dos trabalhadores e governo federal, independentemente do partido que estiver governando, né? E eu vou fazer um paralelo com a questão alimentar para dizer como é que o trabalho é regulado no Brasil. Existe um guia que está sendo atacado agora, neste momento, que é um guia alimentar para a população brasileira. Esse guia é muito interessante, ele fala coisas óbvias de conhecimento nosso importantes. Quais são? Por exemplo, ele diz assim, olha, o mundo inteiro, e particularmente os países subdesenvolvidos ou emergentes, estão substituindo a alimentação in natura, arroz, feijão, mandioca, batata, etc., né, por produtos industrializados, aqueles prontinhos para comer, né? O que implica diminuição de nutrientes e de aumento de calorias. E o guia correlaciona esse hábito, essa mudança de hábito, ao aumento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer também, que atingem começam a atingir até pessoas jovens e crianças, né? Portanto, o que ele diz é comer arroz, feijão, brócolis e outros legumes ajuda as pessoas a não terem doenças crônicas, já quem come as coisas que vendem em saquinhos e vendedores ambulantes por aí, em geral aqueles porcariitos, tem mais propensão a ter doenças crônicas, né? Então, para nós, isso é uma coisa muito óbvia, né? E importante de ser dita. Bom, e aí uma outra coisa que essa publicação fala, que o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover a justiça social e proteger o ambiente. Puxa, né? E ele detalha, falando o seguinte, olha, esse sistema de produção e distribuição determina muitas coisas importantes. O tamanho e o uso das propriedades rurais. Será que são monoculturas em grandes propriedades para exportação ou agricultura familiar? Fala também da autonomia ou falta de autonomia dos agricultores na escolha das sementes. Que semente eu vou plantar lá? É alguma coisa padronizada que vem de fora já? Ou não, eu vou escolher as sementes? O uso de fertilizantes e de formas de controle de pragas e doenças, mais ou menos agrotóxicos. As condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais. Todo mundo se lembra dos cadavieiros que trabalhavam a exaustão, lembra? Em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, tal. Eles se tornaram visíveis, né? Naquela época, alguns anos atrás, quando eles morriam até por exaustão, né? Mas, embora eles tenham sumido, as jornadas prolongadas, perigosas, insalubres e penosas atingem trabalhadores de muitos segmentos, como dos frigoríficos, petroleiros,
trabalhadores da saúde, dos cemitérios, do saneamento, do setor elétrico, só para ficar nos formais, né? Bom, e aí é importante todo esse sistema de produção da alimentação, como eu estava dizendo, porque isso gera emprego também. Então, dependendo de como o sistema de produção de alimentos e distribuição ele se dá, ele determina a forma de trabalho e de vida, né? Então, esse guia, ele é uma publicação muito simples do Ministério da Saúde, foi publicado em 2014, a segunda edição, né? Longe de ser só de receitas e comida, não. Ele fala que é o seguinte: não podemos falar de alimentação saudável se a gente não estimular a agricultura familiar, com restringir e substituir agrotóxicos, não estimular os transgênicos, promover as condições de trabalho, né? Enfim, é uma coisa muito importante. O cuidado é com a cadeia, ou como o movimento sindical diz, da terra ao prato, né? E isso toca, mas esse simples guia, ele toca numa das estruturas importantes da economia do país. Então, não é da gente se surpreender em saber que hoje o governo federal investe contra esse guia alimentar. Bom, por que eu fiz essa discussão sobre a questão da alimentação? Porque não é possível a gente pensar numa política de alimentação, de segurança alimentar e de alimentação saudável no país, com uma política definida por empresas, tipo McDonald's, Coca-Cola, setor de agronegócio. Não é verdade? Porque existe uma contradição intrínseca aí. Então, não é possível que, na definição de políticas públicas, se incorporem esse tipo de empresas, né? Bom, isso para dizer que no setor trabalho, há uma prática instituída desde 1996 por uma portaria do extinto Ministério do Trabalho, que pressupõe o seguinte: uma comissão tripartite de representantes de governo federal, trabalhadores e representantes de confederações patronais. Então, isso demonstra que há uma compreensão de que as questões referentes à segurança e saúde no trabalho devem ser reguladas pelas partes, como se não houvesse interesses conflitantes e como se não houvesse desigualdade entre as partes. Fala-se muito em equilíbrio e consenso entre partes que têm forças muito desiguais e interesses desiguais. Pois bem, em 2019, houve um decreto federal que extinguiu todas essas comissões, tudo. Mas, no setor do trabalho, publicou-se outro decreto que deixa muito claro. Primeiro, todos nós sabemos que o Ministério do Trabalho e Emprego não existe mais, ele foi para o Ministério da Economia como uma secretaria, né? E criou-se uma coisa chamada Conselho Nacional do Trabalho, que é também um conselho formado por governo, empregadores e empregados. Para fazer o quê? Para propor políticas e ações para modernizar as relações de trabalho. O que nós entendemos hoje por modernização? Foi o que o Tomás falou anteriormente, né? Esse glamour, essa tentativa de glamourização de uma situação de precarização, que na verdade representa uma precarização das relações de trabalho. Fala-se também, esse Conselho Nacional do Trabalho também diz que tem que haver negociações coletivas e diálogo social como mecanismos de solução de conflitos entre partes totalmente desiguais. Não há diálogo entre partes desiguais, né? É muito difícil. Bom, e aí o entendimento entre empregadores e trabalhadores também na busca de soluções para as relações de trabalho. Mas eu pergunto, e a reforma trabalhista passou por esse Conselho Nacional do Trabalho? De jeito algum, veio de cima para baixo. Então, as questões fundamentais são resolvidas em outro âmbito, né? Mas eu gostaria de lembrar também, no terceiro tópico, que em 88 entrou a saúde, que é um novo ator em cena, que não interfere nas regulações de trabalho, mas fala da saúde do trabalhador e tem como atribuição a saúde do trabalhador. Então, o SUS passa a ser um ator na promoção, na prevenção de acidentes e doenças do trabalho, né? Diagnóstico e recuperação do trabalho acidentado. E cria-se, então, a Rede Nacional da Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, né, que tem tido um papel bastante importante na discussão e na atuação junto às empresas e aos processos de trabalho. O SUS passa a ter também um sistema de registro de doenças relacionadas ao trabalho, de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, subnotificado também,
Mas, além de abranger todos os que trabalham, não importando o tipo de vínculo ou a existência do vínculo, a notificação é desvinculada da iniciativa do empregador. Isto é, quem notifica é o serviço que atende e não o empregador, como era exclusivamente até então. Então, o que a gente tem no mundo do trabalho? São atores em cena sem maestro, é uma orquestra sem maestro, né? E sem a gente saber se o número de instrumentos musicais é apropriado, né? E eu queria falar agora, então, de uma questão muito importante. Como é que é esse sistema que existe muito forte ainda? Primeiro, perpetuação e ocultação dos acidentes e doenças do trabalho. Primeiro, pela profunda falta de democracia dentro das empresas, que não permite a livre organização dos trabalhadores, né? E na pandemia isso se fez sentir, quando é muito importante que todo mundo se una para que todos se apropriem das informações, do conhecimento e trabalhem de uma forma segura, as empresas resistem até o último a fazer comitês conjuntos com os trabalhadores para trabalhar essa questão nas empresas formais, né? O sistema facilita muito a subnotificação pela legislação, que delega à empresa a responsabilidade de emitir a comunicação de trabalho, não a outros, mas à empresa em primeiro lugar, e secundariamente a outros, inclusive o próprio acidentado ou doente. Quer dizer, a parte mais fraca é que também tem a responsabilidade de comunicar contra o seu empregador, inclusive, né? Então, isso, obviamente, facilita a subnotificação. E quando a empresa faz, nada acontece, né? Também não há nenhum problema. E existe também, paralelamente, a diminuição do poder de agir do auditor fiscal hoje, que está sob o mando, né, no Ministério da Economia. E, finalmente, uma coisa incrível é que o sistema atual de notificação pune quem notifica, sim, porque a empresa que notifica e que emite a carta tem a sua alíquota a ser paga aumentada em relação à sua concorrente que esconde os acidentes e doenças. Então, eu me pergunto, se nós tivéssemos um SUS que cuidasse da saúde de todos, incluindo a de quem trabalha, como está na Constituição Federal, não seria uma coisa legal? A notificação não ficaria por conta de quem é responsável pelas condições oferecidas de trabalho, e sim pelo SUS, né? Então, e lembrar que essa subnotificação, ela aconteceu na pandemia, inclusive. Nós não sabemos quantos entregadores tiveram Covid, quantos bancários, quantos trabalhadores de saúde, quantos trabalhadores frigoríficos. Não se sabe, mesmo a gente conhecendo os locais de trabalho como fontes de disseminação do vírus, né? No caso dos frigoríficos, graças a um trabalho integrado do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho da época, do SUS, das universidades e dos sindicatos, ganhou-se visibilidade e a gente sabe que tem milhares de infectados que não foram revelados pelo sistema de notificação, e sim pela iniciativa de testagem e vigilância dos órgãos que eu citei, né? Então, eu acho que, e é importante lembrar também, que nesse período de pandemia também, decidiu-se que o pessoal que é segurado do acidente de trabalho, também, aliás, que é da Previdência Social, também não receberia nenhum auxílio-doença, eles estão recebendo somente um adiantamento no valor máximo de um salário mínimo, né? E o pessoal que sofre acidente também não está recebendo o devido benefício, abrindo mão, portanto, da carência. Quer dizer, eles têm que ter a carência para receber esse auxílio-doença, estão abrindo mão da estabilidade de um ano após o retorno ao trabalho, do recolhimento do fundo de garantia e do auxílio-acidente, que é aquele pecúlio de 50% para quem fica com sequela de doença até a aposentadoria, né? E uma outra coisa que eu queria destacar também, que faz parte das características do nosso mundo, do sistema regulador de trabalho, é a consagração da prática do saneamento e higienização do trabalho, isto é, a prática da autodeclaração das empresas, né? As empresas contratam médicos, engenheiros e técnicos de segurança, etc., para confeccionar, para elaborar relatórios atestando as condições seguras, né, dessa empresa. Então, a empresa paga para esses profissionais para que eles atestem, então, as condições seguras da empresa. Isso é muito ruim, né? Eu acho que por motivos óbvios. Nós tivemos, inclusive, exemplos trágicos no Brasil, recentemente, na Samarco, em Mariana e Vale em Brumadinho, rompimento das barragens. As investigações têm mostrado que, apesar de todos os documentos emitidos por empresas especializadas, atestando a segurança das condições de barragem, de fato,
o que ocorreu era totalmente previsível e passível de prevenção. Eu estou terminando aqui, viu, Jane? Já estou finalizando aqui. Bom, a falta de democracia no mundo do trabalho é fundamental, quer dizer, o direito de recusa ao trabalho perigoso, né? Trabalho grave, perigo grave intermitente existe no papel, mas na prática não existe. Não há possibilidade de dificuldade de organização autônoma e há uma perda da autonomia sobre o corpo do trabalhador. Aquilo que o Tomás falou se aplica ao trabalhador também. Sem ter consentido, o trabalhador é obrigado a se deixar examinar por médicos contratados pela empresa que não foram escolhidos por ele, trabalhador, né? Foram escolhidos pela empresa e são contratados pela empresa e administram o problema em relação à empresa. E isso ficou muito claro numa resolução do Conselho Federal de Medicina que permitia ao médico da empresa utilizar dados do prontuário do trabalhador para defender a empresa junto ao INSS. E muito tem se falado, finalizando, em perspectivas dessa pandemia. A pandemia parou o planeta e muita gente tem esperanças que o mundo se torne mais democrático, igual e solidário, né? No entanto, eu devo lembrar que os movimentos do capital não têm sido nesse sentido. Tem sido no sentido de aumentar a competitividade, ter menos compromissos trabalhistas, promover aumento de metas, impor gestões que valorizem a avaliação de desempenho com utilização de critérios totalmente duvidosos, disseminar o teletrabalho como forma de aumentar a produtividade e diminuir custos, né? E da parte dos trabalhadores, prevalece a necessidade de ser bem avaliado no seu desempenho e o grande receio de ser excluído do mercado formal. Para os excluídos, já a esperança de se dar bem como empreendedores em algum negócio da vez. Então, eu diria que esse novo mundo do trabalho que se nos apresenta, nos impõe a ruptura de um sistema que perpetua a tutela da saúde do trabalhador pelas empresas, pelo capital, pelo gestor. O SUS tem que ser fortalecido no caráter público, como um sistema universal, que inclui os trabalhadores onde estiverem, nas empresas, nas ruas, nas casas, nos territórios, nos bairros, em tudo quanto é lugar, né? E assim, como todos os cidadãos, a saúde do trabalhador deve ser incorporada pelo SUS e pelo poder público, local, regional, e não delegada a um sistema em que os interesses do capital se sobrepõem à vida das pessoas. E para isso, eu acho que a gente tem que formar uma rede, como o Tomás lembrou, sindicatos, movimentos sociais populares, sindicatos têm que se abrir, eles têm que sofrer uma profunda modificação, abrindo para o contingente de trabalhadores pejotizados, trabalhadores com contratos intermitentes, com trabalho cada vez mais informal, inclusive. E eu acho que isso faz parte de um grande esforço nosso conjunto para que a gente consiga ter um mundo do trabalho mais amigável, mais humanizado e a nosso favor, em que a gente possa usufruir das riquezas que nós produzimos. Obrigada, então. Desculpa, eu passei uns 3 minutinhos aí. Tudo bem, obrigada, Maria. Você e Tomás foram pontuaisíssimos aí entre os 15 e 20 minutos. Agradecer novamente, né, por vocês terem nos provocado. Eu acho que eu acompanhei aqui pelo chat muitos comentários, né, repercutindo um pouco sobre a questão do SUS, o Fora Bolsonaro, né, que representa, então, esse avanço para a gente, porque retrocesso, né, logo Bolsonaro. E aí, pelo que eu vi aqui, temos 3 perguntas, uma direcionada para Tomás, outra para Maria e outra para os dois, né? Então, a primeira pergunta aqui é do Paulo César de Moura, que é para o Tomás, né? Ele pergunta, qual o futuro do trabalho? Cada dia que passa, perdemos mais direitos. O Fernando Reck pergunta para Maria, né? Uma pesquisa que estamos fazendo aqui em São Paulo demonstrou que dos 10 municípios que mais empregam em frigoríficos, em 7 temos fraturas de punho e dorsalgias como doenças mais frequentes, assim como o setor de abate como aquele que mais registra CATs. Como você interpreta esses dados? E, por fim, o Marcelo Dornelles Carvalhal pergunta, fortalecer o caráter público da proteção à saúde é essencial, mas nesse aspecto a centralidade da política continua essencial. Mas qual política? Há alguma esperança pelo viés nacional?
E aí, então, com esses 3 perguntas, até a gente ver se vai... Perdão, você repetiu o final aí da questão do Marcelo? Tá. Vou repetir ela inteira, tá bom? Fortalecer o caráter público da proteção à saúde é essencial. Nesse aspecto, a centralidade da política continua essencial. Mas qual política? Há alguma esperança pelo viés institucional? Pegaram as perguntas? Querem que eu repita alguma? Deu tudo certo? Então, aí vocês, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para cada um responder essas questões. E aí a gente volta, caso tenha mais uns comentários. Tudo bem? Aí, quem quer começar? Tomás? Acho que Tomás pode começar, né, para Maria dar uma na fala. Tá contigo, então. Parabéns, Maria. Gostei muito da sua intervenção. Muito legal. Acho que elementos, né, provocações atuais que põem a gente a pensar, né? Inclusive, ideias e formulações que nos últimos anos a gente tem conseguido oferecer a partir das pesquisas, né? Eu acho que o banimento, né, dos direitos, vamos dizer assim, os efeitos mais perversos dessa pandemia, não por conta da pandemia em si, mas por conta do fenecimento do Estado, né? As disputas políticas, todos os interesses que gravitam aí em torno do desmonte, né, do Estado chegar ao atendimento, no caso específico da saúde do trabalhador, né? E aí eu vou, já seguindo aí a questão do Paulo César de Moura, eu faço uma saudação especial a ele, que é um amigo, estudamos junto em Rio Claro, e ele é professor de geografia em Araraquara. Ele controla todas aquelas escolas de lá, cursinho, ele é fera. Valeu aí, Paulo. Eu penso o seguinte, o futuro do trabalho é um futuro canhestro, né? Se a gente pensar que o trabalho não acabou, como muitos defenderam, que o que está acontecendo é exatamente o quê? Uma perda crescente, intensa e descontrolada dos direitos pela via do sistema manipulatório, que é estrutural, né? O sistema manipulatório não é algo conjuntural, não se manipula e não se, vamos dizer assim, enfraquece, ou o Estado retira investimentos ou destinação de recursos públicos para a saúde, para a educação, enfim, para a segurança pública, etc., não é de agora. O que acontece é que o modelo de gestão de Estado, e não de governo, né, obedece a um conjunto de, vamos dizer assim, de determinações que são resolvidas na política. Eu não tenho como entrar nesse assunto aqui, mas o que eu quero dizer é que se a gente pensar somente um pouco na direção do que o Marcelo está provocando aí, né? Se a gente continuar insistindo para pensar o trabalho, para buscar alternativas para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para esse desemprego crescente, né? Para essas hordas de homens e de mulheres que ora estão aqui, ora estão acolá, são descartados, retornam pela via mais precária, vamos dizer assim, mais desfavorável possível, né, para atividades não assalariadas, né, enfim, com essa mistificação das ações e o trabalhador se entender como autônomo, né. Então, assim, se a gente direcionar as nossas energias, e a gente só for eleger elementos da institucionalidade, eu acho que nós vamos ficar devendo. Eu acho que nós temos que apostar definitivamente vamos dizer assim, num confronto do debate intelectual, político, para que a gente consiga fazer parte, que a gente consiga protagonizar, juntamente com os movimentos sociais, com pesquisadores, com professores que estão vinculados às universidades, né? Por exemplo, a gente atuar junto ao Sereste, atuar junto à Fundacentro, atuar junto à Fiocruz. Nós temos que diminuir as distâncias, né? Nós temos que dialogar de uma forma mais próxima, mais companheira, né? Mais protagonizadora com as instituições, com os trabalhadores, com as organizações dos trabalhadores. Agora, isso não quer dizer que a gente estaria abrindo mão de disputar os direitos que
são garantidos, inclusive no nosso caso no Brasil, em lei. Nós temos uma Constituição em 88 que não foi... Estão rasgando pedaços dela, né? Estão jogando no lixo. Mas ela existe ainda. Né? Então, existem prerrogativas constitucionais que obrigam, mesmo com a aprovação da PEC do Fim do Mundo, ou a Emenda Constitucional 95, em 2017, que congelou os investimentos públicos primários por 20 anos, mesmo com tudo isso, né, como muito bem lembrou a Maria e outros colegas nossos da área, o SUS continua sendo talvez uma das conquistas mais importantes de todos nós. Né? Então, eu não estou abandonando, eu não estou querendo dizer assim, olha, se a gente ficar só na institucionalidade, nós estaríamos, vamos dizer assim, apostando, né, mal. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que apostar nas duas vias. Nós temos que apostar nas duas vias. Nós temos que, nesse texto que eu indiquei para vocês aí, o pior está por vir, eu estou defendendo exatamente essas questões, né? Então, as aproximações que a gente busca junto com o Ministério Público do Trabalho, com os procuradores do Ministério Público Federal, tem vários, né, que se interessam por temas que estão próximos das nossas ações de pesquisa, a gente criar condições de ampliar esse diálogo. Por exemplo, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, tem uma coordenadoria que se chama CONAFRET, né, que é a Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. Eu tenho dialogado um pouco com os procuradores que atuam nesse âmbito e tenho percebido que nós podemos melhorar muito a nossa performance como pesquisador. Né? Então, o mundo do trabalho e os trabalhadores e as trabalhadoras, concretamente, para falar de algo mais objetivo, estão numa encalacrada sem tamanho. Aparece uma pandemia, se superpõe a uma degradação historicamente construída no Brasil em relação à perda de direitos, perda de poder de compra, né? Salários arrochados, sem uma política, vamos dizer assim, incrível de proteção aos trabalhadores, né? Toda essa nefasta destruição da Previdência Social, dos direitos previdenciários, para falar de uma forma mais direta. Então, nós colecionamos muitos desastres para os trabalhadores. Mas eu quero enxergar que é momento da gente defender o socialismo, é momento da gente defender que nós, professores, nós, pesquisadores, nós temos que saber atuar junto aos trabalhadores, provocar os sindicatos, para que, muito bem disse a Maria, para que eles se reinterpretem. Né? Eu não estou aqui defendendo que os sindicatos perderam seu papel, como vários colegas nossos têm defendido, eu não cometeria esse deslize, mas o que eu quero dizer é que aqueles sindicatos que não estão mais inseridos na defesa dos direitos dos trabalhadores, eles por si só vão fenecer. Eles vão deixar de existir, eles vão minguar. Né? Então, a nossa preocupação, pelo menos a minha, que eu tento construir, contribuir no âmbito do que eu entendo como geografia do trabalho, é exatamente a gente praticar conhecimento científico militante. Não ter vergonha de falar isso. Nós temos que falar, claro, protegido de uma certa maneira, para não abrir o peito e, enfim, tomar um tiro aí sem saber de onde vem a bala, né? Mas nós temos que saber defender, sim, essas ideias, né? Porque, concluindo, eu quero dizer para vocês o seguinte: se a gente imagina que o Estado por si só vai defender ou vai mudar a sua rota, porque, sei lá, né, aconteceu alguma coisa extemporânea, nós estamos enganados. Se nós quisermos imaginar que o capital vai promover qualquer tipo de mudança que seja favorável aos trabalhadores, eu acho que nós estamos, assim, muitíssimo equivocados, porque o capital é incapaz de reconhecer os seus próprios limites. É incapaz. A incontrolabilidade, assim já dizia o velho Mesaros, né? A incontrolabilidade do capital é algo sistêmico, né? Então, o mundo do trabalho, ou a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras, depende de nós. Nós temos que nos envolver nesse tema. Muito bem, Tomás. Agora, Maria, a palavra está contigo. Jenny, obrigada. Olha,
sempre quando o Tomás fala, me dá um certo alento, porque ele fala coisas e eu vou pensando, as minhas ideias vão se misturando aqui. Mas muito boas colocações, concordo plenamente com o que ele falou, e fica mais fácil também. Então, eu vou me ater a algumas questões específicas. Primeiro, o Fernando pergunta sobre esta questão de que os agravos mais importantes, né, em 10 municípios que eles fizeram pesquisa, né, vocês fizeram pesquisa aqui do estado de São Paulo, em 7, as fraturas de punho e dorsalgia são as doenças mais frequentes, né, e o setor de abate é aquele que mais registra CATs. Bom, eu interpreto da seguinte maneira. Primeiro, todos que nós que conhecemos a forma com que os trabalhadores frigoríficos trabalham, nós sabemos que é um dos trabalhos mais penosos, insalubres, mais difíceis de se fazer, né? É um trabalho repetitivo, com longas jornadas de trabalho, com movimentos repetitivos o tempo todo, todos muito perto um do outro, né? Trabalho que exige, além de força muscular, uma resistência muscular, né? Bom, e por que aparecem, então, essas... a gente teria que ver as fraturas de punho, tudo, mas podem ser fraturas, podem ser as tendinites também, né? E existem fraturas que podem ocorrer por causa do estresse continuado dos punhos, né? Ou pode ser fratura acidental mesmo, acidente do trabalho dentro da empresa, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é importante é que não é só o sistema musculoesquelético que se desgasta nesses casos dos trabalhadores frigoríficos, porque também a cabeça deles também fica... Nós sabemos que os transtornos psíquicos são bastante importantes também, por causa da pressão, por causa da necessidade de produzir que existe dentro dos frigoríficos. E uma coisa que me chama a atenção sempre é assim, se nós temos a tecnologia, né? Tecnologia que é muito avançada hoje. Se nós formos pensar nos últimos 50 anos, nós temos uma tecnologia que é inimaginável quase há 50 anos atrás, né? Então, existiam pesquisadores naquela época que achavam que a tecnologia ia nos trazer mais tempo para fazer outras coisas que não fossem o trabalho. Porque o mundo em que nós vivemos, parece que o trabalho é imprescindível. O trabalho é imprescindível. No entanto, porque para que ele gere riquezas para serem distribuídas pela gente. O que acontece é que as riquezas, elas não têm limites de serem... elas não respeitam, né, o meio ambiente, não respeitam os seres humanos e são arrancados, né, para que alguns poucos enriqueçam, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que passar, a gente tem que discutir com todo mundo, falar, olha, este mundo não é inexoravelmente deste jeito, este mundo não é para a gente trabalhar sempre, porque do jeito que nós estamos, o que vai acontecer? Nós já temos trabalho intermitente, nós temos cada vez mais um trabalho informal, nós temos cada vez mais um trabalho super precarizado, o que quer dizer que as pessoas não atingiram o tempo de contribuição na Previdência Social, por exemplo, para se aposentar, né? Porque vão ter interrupções durante a vida de trabalho e durante um certo período do tempo de trabalho elas não vão conseguir pagar a Previdência Social. Então, como é que essas pessoas vivem? Hoje existe bastante a discussão da renda mínima. Tem que ter renda mínima para todo mundo, 100% das pessoas, porque as pessoas não podem, quando falta trabalho, por questões estruturais ou por outras questões, nós temos muito essa experiência, as pessoas, de repente, passam necessidades, vão viver saem de casa, vão parar na rua, elas deixam de pagar aluguel, porque não conseguem mais pagar, e vão parar na rua. Então, isto é garantia de vida digna, de saúde, ou de trabalho, ou de lazer? Não, nós não vivemos numa sociedade que cumpre aquele artigo 6º, que garante para a gente um trabalho, uma vida digna, e saúde também. Educação, alimentação, etc. E essa pandemia nos mostrou muito, quando nós vimos que 70 milhões de pessoas estavam requerendo auxílio emergencial, e milhões ainda não conseguiram auxílio emergencial, porque, na verdade, a gente sabe que houve toda aquela confusão, toda aquela coisa para retardar o pagamento, né, isso prejudicando as pessoas que ficaram com fome na pandemia,
e prejudicando também depois os trabalhadores que foram os responsáveis, os bancários da Caixa Econômica Federal, que foram responsáveis de enfrentar, responsáveis de conceder esse benefício, de fazer o pagamento, e tiveram que enfrentar aquelas filas enormes, quer dizer, de pessoas que estavam desesperadas. Então, a gente vê em que em nenhum momento a gente tem a priorização da vida e da saúde das pessoas, né? E acho, finalmente, falando um pouco dessa coisa dos movimentos, muitos movimentos surgiram agora, na época da pandemia. Felizmente, muitos bairros se organizaram, distritos inteiros se organizaram para substituir praticamente o Estado, que muitas vezes faltou. Quando eu digo Estado, não é só o governo federal, mas o governo estadual e o governo municipal, muitas vezes, né? Vocês se lembram que as pessoas ficavam, muitas pessoas na rua, né? Hoje nas grandes cidades a gente tem muita gente na rua, e esses movimentos sociais, eles têm tentado auxiliar, e o Estado, os governos, deveriam dar as mãos para esses movimentos e auxiliar. E hoje, eu particularmente tenho ajudado muito pouco, mas tenho ajudado um pouquinho, um movimento, a Rede Brasilândia Solidária. Brasilândia é um bairro aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, que é um dos que mais tem mortes por Covid aqui, né? É uma região pobre, uma região com muita desigualdade social, né? E o que tem se discutido lá é a criação de agências de desenvolvimento local, né? Para se formar uma economia, fortalecer a economia, produzir no bairro para o bairro, né? Então, isso tem sido discutido, agência de desenvolvimento, banco comunitário, etc, etc. Isso tem em vários lugares do país, mas na Brasilândia começou agora na pandemia da Covid. E aí eu acho que as eleições municipais são um momento especial para que a gente possa discutir isso com a população. Assim, procurar a população para discutir isso, isto não é normal. As pessoas trabalharem, morrerem trabalhar, tendo aumento de jornadas, como os petroleiros estão tendo, aumento de jornadas dos petroleiros. É um absurdo, incrível, assim, né? E aumento de metas e avaliação de desempenho, quer dizer, esse não é o mundo que nós queremos, definitivamente. E quando a gente está sob muitos ataques, muitas vezes a gente pensa assim, olha, vamos gradualmente, não vamos para não assustar. Não, eu acho que é um momento de choque, é um choque em que nós devemos nos posicionar claramente o que nós queremos deste mundo, porque senão as pessoas não verão o foguinho, a nossa chaminha, a nossa fumaça aí. Então, eu estou mais ou menos de acordo, eu acho que estamos mais ou menos na mesma linha aqui, o Tomás e eu. Obrigada, gente. Desculpa. Muito bem, Maria, Tomás. Deixa eu ver aqui, temos mais uma questão e eu também quero fazer uma questão. A primeira, então, é direcionada ao Tomás, né, do Valdecir, que eu não vou saber falar o nome dele. Ele pergunta: se a saída é unificar a luta por direitos perdidos, pelo papel do Estado ser o regulador dos excessos do privado sobre o trabalhador e defesa do SUS público e forte, como unificar lutas em tempos de fragmentação do trabalho, extinção de serviços formais e ampliação do desemprego para além do exército de reserva? Essa é a pergunta dele, professora aqui do Instituto Federal de Farroupilha, campus Panambi, Rio Grande do Sul. E aí, sim. Pegou, Tomás, a pergunta? E eu queria fazer uma pergunta para a Maria, né? Eu acho que nesse tema, em relação à saúde e trabalho, né? A gente vê que em tempos de pandemia, né, são as mulheres que são as linhas de frente dos trabalhadores da saúde, né? Então, quando a gente está falando de enfermeiras, auxiliares de enfermagem, a gente está falando de um grande contingente de mulheres que estão nesses trabalhos que são a linha de frente da pandemia, né? Mas a gente sabe que as mulheres, historicamente, estão nos trabalhos mais precarizados, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que fica a questão da saúde da mulher nesse momento, né? A gente teve ontem, inclusive, foi o Dia Nacional pela Legalização do Aborto, né? Então, acho que também são temas que circundam aí a questão do trabalho e da saúde. Queria que você comentasse um pouco como é que você analisa isso a partir da questão de gênero.
E aí, pelo que eu vi aqui no chat, não temos mais perguntas, então aí se vocês quiserem responder essas, né, e já ir fazendo as considerações finais para a gente também poder ir encerrando a nossa live. Combinado? E aí, Tomás, pode começar de novo? Então tá bem. Beleza. Uns 10 minutinhos para você. Então, eu acho assim que vou me apoiar, inclusive, numa observação feita pela Maria Maeno, né? Que é realmente o que eu penso, né? Então, veja, nesse período de pandemia, surgiram muitas iniciativas no âmbito popular. Muitas, né? Inclusive, recentemente, eu estava conversando com alguns capas, a gente brinca, né? Capa preta, de sindicato, dirigentes, pessoas que eu conheço há 30, 40 anos, e me ligaram para convidar para uma live, essas coisas. Eu, sei lá, eu participo de tantas lives que eu já nem lembro mais as coisas direito, mas da conversa eu lembro. Né? E aí, o que eu quero abordar é exatamente o seguinte: eu fiz uma pergunta, porque é um companheiro, um amigo de tantos anos de cachaça. Eu falei, escuta, vocês estão, assim, inteirados do novo, do que está acontecendo, talvez aí na sua esquina, no seu bairro, né? Vocês estão inteirados do que está acontecendo? Eu estou trancado aqui. Estou trancado aqui no meu quarto, não saio daqui. Quer dizer, quando eu escapo é coisa pouca, né? Muito pontual, para resolver uma coisa muito objetiva. Então, estou trancado. Agora, vocês estão me dizendo que estão aí atuando, fazendo um monte de coisa, etc. Vocês estão inteirados do que está acontecendo na esquina? Então, eu queria dizer para eles o seguinte: vocês sabem que estão ocorrendo inúmeras iniciativas populares de organização para distribuição de alimentos. Aqui em Prudente a gente tem isso. A Maria está se reportando, por exemplo, a uma atuação direta a uma comunidade na Brasilândia, que é a zona norte de São Paulo. Enfim, tantas iniciativas, tantas coisas interessantes que estão acontecendo, e nós ainda estamos com um modelo, uma concepção de enxergar a sociedade vista pelas organizações como algo ainda muito, sabe, agora eu posso dizer muito mistificado, porque são realidades que já foram mais ou menos transformadas. Então, o que o Valdecir Schenkel propõe, né, é exatamente a gente pensar o seguinte: bem, nós, tanto eu quanto a Maria, defendemos algumas ideias, e nós estamos marcando questão aqui nessa live o quanto que é importante a luta pela recomposição dos direitos. Tá? Há uma concordância brutal entre nós dois aqui, beleza. Agora, como é que a gente vai fazer tudo isso? Os trabalhadores estão cada vez mais desempregados, cada vez mais dessituados organicamente de vínculo de trabalho, cada vez mais são autônomos, né? Cada vez mais não têm direitos, cada vez mais, vamos dizer assim, se reservam, né, a PJ, né, a ser PJizado, né, cada vez mais a serem intermitentes, né, e cada vez mais não ter referência de organização, eu digo referência política e ideológica. Por quê? Porque há um desmanche generalizado, né, dos vínculos formais de trabalho. Com isso, sucumbe os sindicatos. Por quê? Porque o sindicato é reflexo do trabalhador formal. Nós nunca podemos esquecer disso. Sindicato tem a ver com o trabalhador formal. Não sou eu que estou dizendo isso. É a CLT, tá? E a Constituição. Ok? E aí, claro, todas as diretrizes, as súmulas do Supremo Tribunal, etc., etc. Ou do Tribunal Superior do Trabalho, por aí vai. Né? Então, para mim, é o seguinte: primeiro desafio, nós temos que entender o que está acontecendo nisso que a gente chama de tecido social do trabalho. Não dá para a gente continuar se amparando em formulações de 10, 15 anos atrás, porque nós não vamos conseguir entender. Nós temos que nos refazer. Nós temos que dialogar de uma forma mais direta, mais, eu diria, honesta com a teoria. Porque se nós tivermos que, vamos dizer assim, fortalecer olhares para conseguir oferecer
entendimentos e sistematizações capazes de possibilitar ações políticas dos trabalhadores, das organizações sindicais, não que nós vamos ter que fazer isso, mas no diálogo, no aprendizado e nas trocas, é nesse ritmo que eu quero dizer para vocês. Então, se a gente não for capaz de acrescentar por essa via do aprendizado conjunto, coletivo, eu acho que nós estamos fadados ao insucesso total. E aí sim, nós vamos ser excelentes revisores de bibliografia, e eu não estou falando mal aqui de revisão bibliográfica, vocês me conhecem, sabem disso. O que eu estou falando aqui é que nós temos que amassar barro, nós temos que entender o que está acontecendo nesse mundo Covid, porque se não for assim, não adianta a gente falar que o Estado é isso, que o Estado é aquilo, porque nós sabemos o que é o Estado. O Estado é um pacto de classes com ascensão de poder totalmente vertida para aqueles que defendem a extração de trabalho não pago. O dia que a gente, vamos dizer assim, não tiver mais isso, então beleza. Então aí nós vamos estar, né, congraçando com um outro modelo de sociedade. Certo? Então, a nossa resistência ela tem que ser uma resistência inteligente, uma resistência programada, capaz de se abrir ao diálogo. E isso é fundamental. Então, todos os aprendizados que a gente tem colocado à frente, né, por conta das iniciativas, dos projetos, eu sempre abordo aqui, sempre vou lembrar, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, né? Porque é uma instituição referencial, né? Quando a gente põe em pauta o sistema protetivo, constitucionalmente, os procuradores, eles estão vinculados à defesa dos direitos, né? Então, é uma instituição que nós temos que criar aproximação. Porque as nossas universidades, concluindo, Jane, você já está olhando meio brava para mim, as nossas universidades, elas não têm capacidade nenhuma de investimento. A Unesp não tem. A Unesp, não é que a Unesp está quebrada, quebraram a Unesp. Quebraram a Unesp. Né? O CNPq, quebraram o CNPq. Estão quebrando a CAPES. Felizmente, a FAPESP está conseguindo se proteger, mas a gente tem que estar sempre vigilante, sempre atento, denunciando as iniciativas do Bolsodória e dos seus asseclas, né? Assim como o Alckmin, numa canetada, queria também mexer no orçamento da FAPESP. Então, eu acho que as nossas ações, elas transcendem, posso estar enganado, mas elas transcendem a nossa ação meramente acadêmica. Por quê? Porque há um vácuo, um deserto muito grande em relação aos partidos de esquerda, ou pretensamente de esquerdas, ou que têm, ou teriam, ou tiveram algum vínculo político, ideológico, em defesa dos trabalhadores. Né? Então, são poucos partidos, são poucas as iniciativas, são poucas pessoas, e nós temos algumas instituições públicas que têm que ser valorizadas nisso. Então, por exemplo, a universidade é uma delas. Né? O MPT é uma delas. O Sereste é uma delas. A Fiocruz e tantas outras. A Fundacentro, por exemplo, que resiste bravamente lá, vinculado ao Ministério da Fazenda, mas eu conheço técnicos, funcionários absolutamente dedicados da Fundacentro. Aqui nós temos ao nosso lado a Maria Maena. Né? Nós temos a Maria Maena. Então, se a gente perder esses vínculos, ou se a gente não souber fazer a leitura da conjuntura, nós não vamos conseguir oferecer muitas coisas boas, não. Porque a gente não se propõe a aprender, a gente não se propõe a reinterpretar o que está acontecendo, porque não é um mundo do trabalho, hoje, e um mundo egresso de milhões de trabalhadores esterreados nesse mundo pós-Covid, é diferente do que nós tínhamos há 2, 3 anos, ou alguns meses atrás. Já falei demais, gente. Espero ter conseguido abordar as questões aí do Valdecir Schenkel, né? Mas continua à disposição aí. Depois a gente faz uns 2 minutos aí de agradecimento. Tá certo, Tomás. Obrigada de novo. Agora, Maria, contigo. Bom, foi bom você lembrar, então, Tomás,
eu sou da Fundacentro, mas o que eu estou dizendo não é a posição da instituição Fundacentro. De fato, é uma posição que eu tenho assumido por meio de tanto que eu tenho visto, né, estudado, e também é um compromisso com a população que a gente tem, né, um compromisso com o povo em geral, né. Bom, olha, eu acho que uma das questões mais importantes que nós temos pela frente é a diminuição da desigualdade. Quer dizer, esta pandemia, ela escancarou para quem não queria ver o que é desigualdade social. Enquanto as pessoas que podem fazer teletrabalho ficaram em segurança, as pessoas que tiveram que trabalhar de fato presencialmente são as pessoas que adoeceram e muitas morreram, né? Nós sabemos o número de mortes que a gente teve, o Tomás lembrou aí. Então, essa questão da desigualdade social, para mim, é uma das questões mais importantes. E aí, não sei nem falar, que eu não tenho nem competência para isso, mas eu sinto que isso é uma coisa importante. Por exemplo, questões de reformas estruturais no nosso país são necessárias. Então, essa reforma do sistema financeiro, reforma tributária, são questões que vão diminuindo, né, podem contribuir para a diminuição dessa desigualdade social. E quando eu digo desigualdade social, eu estou abrangendo tudo. É economia, é cultural, é lazer, é educacional, é saúde, é tudo, é desigualdade em tudo. A pessoa é inferior, ela tem acesso muito menos a tudo que nós temos acesso, né? E isso não é possível no mundo como hoje. Nós temos riqueza suficiente e nós temos tecnologia suficiente para que todos possam viver melhor. Então, isso é uma questão. A outra é em relação ao Sistema Único de Saúde. Eu acho que o Sistema Único de Saúde provou nessa pandemia ser uma questão central de política pública a favor do povo, a favor da diminuição da desigualdade. E não é só por causa dos leitos de hospitalares e de UTI. É por causa de todo o sistema. Se não tivesse SUS, nós não saberíamos quantos mortos existem no país. Tudo bem, tem subnotificação ainda, né, por várias questões aí, porque o SUS foi sucateado por anos e teve um sucateamento enorme agora nos últimos anos também, né, por emendas constitucionais, inclusive, além da emenda constitucional 95 que o Tomás se referiu. Tem uma outra emenda constitucional 86, né, também que esteve aí no meio do caminho. Então, assim, esse sucateamento levou a uma fragilização do SUS, mas mesmo assim ele se mostrou presente. Foi capaz de contar o número de mortos, foi capaz de contar o número de infectados, com testagem baixa, é verdade e tal, mas teve essa capacidade, teve capacidade de intervir em muitos momentos e fazer a vigilância da saúde. Nós sabemos fazer vigilância da saúde, o que houve foi uma falta de comando no país, absoluta nessa pandemia. Nós estávamos numa guerra sem general, nós estávamos numa guerra com um monte de gente desarmada, porque no começo, por falta de repasse, inclusive, do governo federal, por uma demora de repasse do governo federal para os estados e municípios, não havia condições de comprar respiradores, EPIs, aventais, essas coisas básicas que os profissionais de saúde tinham que ter para ter um mínimo de segurança para enfrentar essa pandemia. Então, então, o SUS é importante pela vigilância da saúde, que ele exerceu e que exerce de uma forma difícil, tal. Ele tem importância por causa da atenção primária da saúde, né? Porque esses agentes comunitários da saúde que visitam as casas, esses são capazes também, não é, de mapear onde é que tem trabalho também informal, nas casas, nos domicílios, fazendo o quê? Trabalho artesanal, fazendo costura, fazendo um monte de coisas que são do mercado informal. Então, os agentes comunitários de saúde podem contribuir muito, fazer esse mapeamento também do território. Aliás, eles já sabem, né? É que a gente precisa captar essas informações, a gente tem que ter uma integração dos sistemas de informação. Nós não tivemos, na maioria dos estados e municípios, nós não tivemos uma integração do mapeamento de mobilidade das pessoas e como a gente poderia intervir para chegar antes do vírus. A gente não utilizou isso. A malha rodoviária, né? A malha rodoviária, isso no Nordeste foi pensado, o Comitê Científico do Nordeste pensou e aplicou isso, né? Eu não estou dizendo que seja um exemplo 100%, porque existem interesses também e dificuldades também dos governadores assumirem as posições que o Comitê Científico, por exemplo,
coloca como importante, né? Então, eu acho que a gente teve no SUS um exemplo importante de como este SUS, de caráter público universal e integral, é fundamental. Agora, não tenhamos dúvida, haverá ataques, continuarão ataques, no sentido de se privatizar a gestão do SUS e se fragmentar esse sistema belíssimo que nós temos. Ele já é bastante fragmentado, principalmente em algumas cidades grandes, né? Mas nós temos condições de retomar isso. E nas eleições municipais, eu acho que a gente tem que discutir isso. Os candidatos têm que retomar a gestão pública onde ela não é pública mais, como no município de São Paulo, por exemplo, né? Então, eu acho que são coisas desse tipo que nós podemos fazer. A água foi privatizada, como é que cada município vai se virar com a água, para não faltar água, para a água ser um elemento da nossa vida, né, cotidiana. Isso tem, as cidades grandes podem fazer isso, e as cidades pequenas podem se juntar, então. Então, tem que ter solidariedade também entre os municípios. Então, acho que são essas questões. E, finalmente, na questão que é mais difícil para mim, é que a Jane colocou, não é que é mais difícil, é mais específica, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o mundo vai ser um mundo muito legal da gente viver quando a gente não se lembrar que existem diferenças entre homens, não são diferenças anatômicas, diferenças psicológicas, não é isto, mas é no sentido de que tem uma cantora que acabou de morrer, 93 anos, Juliette Gréco, que namorou muito tempo, Miles Davis, que era negro, né? E aí perguntaram um dia para ela assim, como é que a senhora se sente namorando um negro, né? Ela falou assim, puxa, muito obrigada por me avisar, eu nem tinha percebido. Quer dizer, eu acho que é um pouco isso, sabe? A gente perceber as diferenças no sentido positivo, de que cada pessoa tem uma necessidade diferente e necessidades diferentes e tem peculiaridades que a sociedade deve atender. Então, nesse sentido, sim, nós temos que ver as diferenças, mas nós temos que ver a igualdade no que tange às possibilidades de se fazer qualquer coisa. Então, no dia em que a gente não precisar ficar discutindo a questão de gênero, a questão de raça, vai ser muito legal, porque nós veremos um cara com uma orelha enorme, assim como a gente vê nesses filmes de ficção, e nós acharemos normal, entende? Aquele cara lá é um cara como eu, do mesmo jeito, então, entende? Então, eu acho que é isso. Agora, nós estamos longe disso, né, Jane? Essa pandemia mostrou também, as entrevistas que eu fiz mostraram que as mulheres são as mais penalizadas, além do trabalho mais precarizado, têm as condições de vida nas suas casas, de cuidados de crianças, cuidados, gerenciamento da casa, fazer comida, fazer não sei o quê, tudo isso sobra para a mulher, cuidar de pessoa idosa, né? Então, sem dúvida, isso é uma questão muito importante que deve fazer parte do centro. Quando eu falo de diminuir a desigualdade, é diminuir a desigualdade também nesse aspecto. Não é só social, econômico, mas gênero, cultural, etc. De direitos como um todo, né? A questão do aborto, eu vi alguém colocando, mas nem, né? É uma questão já que deveria estar superada há bastante tempo, né? E nós estamos vendo um retrocesso, infelizmente. Então é isso, assim. Obrigada. Obrigada, Tomás, obrigada, Maria, agradecer todo mundo aqui também que contribuiu, né, que conversou aqui, trouxe contribuições pelos comentários, né? Queria, então, que vocês também fizessem uns 2 minutinhos aí para encerrar também, se quiserem colocar mais alguma coisa, porque também já está dando o nosso horário, né? Então, abra aí para vocês, para depois também finalizar certinho. Tomás. Hã? Teu áudio está desligado, Tomás. Pronto. Uhum. Olha, eu queria apenas refazer aqui uma observação, talvez no calor da intervenção. Eu identifiquei instituições, né, instituições públicas que eu reconheço da maior seriedade, mas assim como as pessoas às vezes me identificam, olham para mim e falam, não, porque a Unesp está fazendo isso. Eu levanto a mão e falo, não, sou eu que estou fazendo isso. CPF, eu falo meu CPF, falo meu nome completo, tá? Então eu queria repor aqui, né, o que eu disse, mas no sentido de exaltar, né, os servidores, os trabalhadores, funcionários dessas instituições, que são
vários deles abnegados, são militantes, e são pessoas sérias que têm uma atuação, tanto do ponto de vista técnico, tanto do ponto de vista da socialização de conhecimento, extremamente elogiáveis, né? Então, eu estou falando da Fundacentro, então eu estou me direcionando, me dirigindo aos servidores, aos trabalhadores que têm um posicionamento pessoal, não é? Que faz a diferença, assim como na Fiocruz, né, as aproximações que nós conseguimos fazer de forma mais intensa ao longo desses últimos 12, 13 anos com o Ministério Público do Trabalho, né? A Fiocruz, assim como o Sereste, né, são instituições, a Fundacentro também, mas o Sereste, a Fiocruz, o MPT, agora mais recentemente o Ministério Público Federal, com alguns procuradores, que eu faço parte num grupo de trabalho vinculado aos problemas causados pela cana-de-açúcar, eu posso assegurar para vocês que se a gente não souber manter essas aproximações, ampliar os horizontes, né, não somente com essas instituições, mas com outras, nós estamos fadados ao insucesso, porque cada vez mais nós temos que batalhar por recursos para fazer as pesquisas, para que a gente possa oferecer aos trabalhadores, às organizações sociais que representam e defendem os direitos dos trabalhadores, nós temos que conseguir recursos por fora dos órgãos de fomento, instituições públicas, mas por fora dos órgãos de fomento. Senão a gente não faz. Não faz, simplesmente não faz. Né? Então, no nosso caso aqui da Rede CEGET, ou do CETAS, que é uma plataforma na qual o CEGET faz parte, se não fosse os apoios, por exemplo, da FAPESP, de forma mais contundente do ponto de vista do fomento à pesquisa, e do Ministério Público do Trabalho, nós estaríamos, sei lá, em algum barranco grudado aí. Entende? Então é importante a gente sempre lembrar, exaltar, utilizar esses momentos, viu, Jane, para não somente chamar a atenção de quem nos ouve, mas também reforçar que esses apoios, desde o meu ponto de vista, eles são cruciais. Então, reforço aqui o meu agradecimento pela lembrança de vocês, prazer imenso de estar aqui dialogando com todos vocês, especialmente com a Maria Maeno. Já fazia bastante tempo que a gente, vamos dizer, Maria, não se via, entre aspas, né? Mas fica aqui, então, tá? O meu agradecimento, o meu abraço a todos. Bom, eu também quero agradecer e parabenizar vocês por essa rede que vocês construíram. E eu tive um enorme prazer em estar aqui com vocês. Também pelo que eu vi aqui das gerações, né? Pessoas jovens, super engajadas, qualificadas, né? Prontas aí para continuar trabalhando, né? E nesse aspecto, acho que o Tomás levantou uma coisa tão importante, que é a questão do servidor público que está sendo atacado, é a bola da vez agora, né? E eu acho que a gente tem que discutir, a gente tem que fazer chegar à população, né, do que nós temos. Nós temos, o único privilégio que nós temos é o privilégio de fazermos aquilo que nos dá prazer para contribuir com a população, contribuir para o bem-estar da população, seja na geografia, seja na medicina, seja em várias áreas, em qualquer área. Na verdade, nós temos o privilégio de trabalhar para a população. Nós somos servidores públicos, servidor do público, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente passar, e para isso nós precisamos buscar os meios de comunicação que atinjam não só a gente, mas há pessoas que não têm essa informação e que podem ser convencidas com boatos, com notícias falsas, com notícias absolutamente absurdas, né? Porque nós sabemos que isso existe. Então, eu acho que é muito importante que a gente se aprimore nesse sentido, de fazer contatos entre nós, mas também de criarmos, de usarmos a nossa criatividade para chegarmos a essas pessoas que não têm normalmente acesso à discussão que nós temos. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, assim, a Jane, ao William, ao Fernando, ao Tomás, né, com quem eu tive um prazer assim, enorme de ouvir, assim, foi muito bom ouvir. E é isso. Muito obrigada. Estou à disposição, né? E pronta aí para coisas legais, assim, que a gente possa fazer juntos, tá? E obrigada pelo público também, que está aqui participando e tal. Obrigada.
É isso aí, Maria, brigadão, viu? Muito legal mesmo. Ganhei o dia. Essa é a terceira live. Essa é a terceira. Reuniões de terceira live. Ganhei o dia. A minha também. Foi ótimo. Chave de ouro à noite. Quando o debate é bom, rende, né? Muito bem. Queria agradecer de novo, Tomás, a Maria, pela disponibilidade, né, nessa terça-feira à noite. Tenho certeza que o debate foi muito rico e, com certeza, contribuiu muito, né, não só com o pessoal que está inscrito na disciplina, mas também todo mundo que pôde participar. E aí, para finalizar, assim, e depois passar a bola para o William também poder fazer os encerramentos, eu queria ler uma poesia que eu acho que ela sintetiza muito o que a gente debateu aqui hoje, né? Ela chama O Trabalho. O trabalho dignifica o que toda essa exploração significa. Será que toda essa dor um dia transita? O valor de uso só faz sentido na troca, quando trocamos o trabalho indigno pelo trabalho que é só o início de um projeto com um grande objetivo: acabar com a guerra de classes, destronar os mandatários dos massacres. Nosso suor não pode ser mercadoria. Nossas mãos vieram para construir a alegria de um mundo onde o Estado seja, de fato, o poder da maioria. A confiança e o companheirismo sejam valores que não se negocia, e o preço a ser pago é o tempo recuperado para a possibilidade de acordar cedo só para ver a luz do dia. Então, eu espero que a gente consiga ver um novo dia ainda aqui com a pandemia e com todos os desafios que se colocam para nós, pesquisadores. De que essa poesia, Jane? E aí, passar a bola para... eu não tenho o nome aqui, mas essa poesia faz parte do livro do Levante Popular da Juventude, publicado pela Expressão Popular. Depois eu passo certinho o nome dele, que agora aqui na foto eu não consigo ver. Mas, enfim, agradecer de novo todo mundo que participou aí com a gente, viu? Foi um prazer. Ok, gente. Então, uma boa noite a cada um e a cada uma. Agradecer imensamente a Jane, que fez hoje a mediação dessa conversa, dessa nossa aula belíssima, né? Agradecer ao professor Tomás Júnior, então, pela parceria, pela participação hoje, dizer que Chapecó, nós estamos aqui com a base firme, já estamos fazendo pesquisa, incentivando aqui também os estudantes. Essa disciplina aqui é uma forma também de construir, de fortalecer aí o nosso trabalho em rede. Agradecer ao Fernando Reck, né, que foi professor da disciplina, eu acompanhei, né, uma disciplina que chama Geografia, Trabalho e Saúde, né, onde a gente buscou aí de forma interdisciplinar fazer essa discussão, trazendo também a nossa pesquisa, trazendo o acúmulo no âmbito da geografia do trabalho, né, que já tem aí belíssimas reflexões e produções conceituais que a gente precisa também se apropriar. E a professora, a doutora Maria Maeno também, né, pelas contribuições, eu acho que hoje, juntando, né, todas essas reflexões que fizemos, mostra aí o quanto da nossa complexidade, das contradições que marcam esse tecido social do trabalho, né, a importância da interdisciplinaridade, e as provocações foram feitas aqui, né, muito brilhantemente, né, pelo Tomás e pela Maria Maeno, né, acho que nós saímos daqui hoje de forma muito mais fortalecidos, né, e também muito mais, com muito mais provocações, porque ao mesmo tempo que nós temos que nos munir também para fazer uma leitura ou uma releitura desse tecido social que se coloca de forma bastante complexa e desafiadora nesse contexto da pandemia e no pós-pandemia, nós também temos que sair daqui fortalecido no sentido da resistência ativa. Eu acho que hoje trouxemos aqui muitas provocações, né? A Maria Maeno e o Tomás Júnior trouxeram para nós muitas provocações para a gente não ficar parado, quer dizer, um movimento de abertura do diálogo com os sindicatos, com os movimentos sociais populares, com as juventudes, né? Porque essa lógica desse empresariamento de si mesmo, né, dessa complexidade que se coloca agora, né, numa perspectiva de precarização ampliada, né, sistêmica do trabalho, já está vindo embutido agora na reforma do ensino médio, que quer já formar a juventude para conviver e aceitar e se submeter a essa lógica. Então, nós precisamos, sim, trazer as categorias de forma consistente, para dialogar com os diferentes sujeitos, em diferentes perspectivas,
para que possamos contrapor também, cientificamente, de forma contundente, essa psicoesfera neoliberal que se constitui e que se quer colocar como hegemônica. E aí eu penso um diálogo bastante importante da gente trazer para dentro das universidades, né, e contrapor aí todo esse obscurantismo e essa tentativa de perseguição que nos coloca aí diante dessa conjuntura bolsonarista. Muito obrigado por vocês, para todos que nos assistiram, agradecer aqui imensamente a Rede CEGET, né, que nos acolhe, e dizer que nós estamos à disposição para continuar dialogando. Boa noite a todos e todas. Abraço, obrigado. Valeu, Maria.